salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de maconha medicinal. É isso mesmo. Se você acha que maconha medicinal é um termo errado, pesquise, porque maconha, cannabis, cânhama, é tudo a mesma bagaça. Tudo misturado. É isso aí. Cannabis Eu sou o Fábio Mariano, tenho do meu lado aqui Renato Ventura, como sempre. Salve, salve, galera, curiosos. Hoje nós estamos bem, hein? Vou falar que hoje nós estamos bem. Vamos aprender bastante, uma vez. Mais um pouquinho. Que é o papel desse canal, né, porra? Trazer informação, quebrar preconceito. De vocês, porque nós já sabemos tudo. Abrir a nossa mente para maconha medicinal. Nós estamos aqui, cara, com o Dr. Gustavo Montoni, que é ortopedista e prescritor. Você tá colando, velho. Tô. Coisa feia. E prescritor de cannabis medicinal, maconha medicinal, entre outros. Que a gente vai ter uma conversa boa hoje aqui. Sabe, seja bem-vindo. Salve, galera. Casa é sua. Obrigado, doutor, por estar aqui com a gente, cara. Bom prazer. Se encaixou perfeitamente na nossa proposta, que é a divulgação. Levar informação, qualidade de vida e divulgar para as pessoas o que é o canabidiol na vida, os canabinoides, né, na vida do brasileiro. É engraçado que o canabidiol já é um termo ultrapassado, né? É, a gente fala sempre A gente canabidiol, fala canabidiol, porque canabidiol, tá no mas ciclo, tem que lembrar mas- do canabinoide. Ô, doutor, eu te agradeço muito por estar aqui, porque a gente já conversou antes, assim, o tipo de trabalho que você faz é incrível, a gente adorou, a gente tem algumas pessoas que a gente indicou e tudo mais, e todo mundo que passou com você adorou o seu atendimento, e eu só tenho te agradecer e parabenizar, cara, foda demais, Obrigado. da hora. E como é que... eu vou fazer a pergunta que o Renato sempre É faz, a minha mas- pergunta. mas vamos começar dela. Como que a maconha entrou na sua vida? Nossa, de vários lugares, né? Mas de forma profissional, Já respondeu. Adorei! quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em Ayurveda, um dos meus professores, também tenho essa, sou pós-graduado em Ayurveda. Quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, um dos meus professores, ele levantou essa bola no meio da aula. Eu falei, porra, eu tenho mais de 10 anos. Na época eu estava com quase 15 anos de formado. Eu falei, nunca ouvi falar disso, né? Passei por uma residência médica forte em São Paulo. Passei por dentro da Unifesp para fazer minha subespecialização em reconstrução óssea com fixador. E nunca ouvi falar disso. Dentro da Unifesp, você não tinha ouvido Eu falar? não tinha falado, porque eu estava no núcleo da ortopedia e não tramitava esse assunto lá, né? O papo era outro. E eu falei, bom, deixa eu estudar isso. E passei um ano estudando até atingir meu paciente número 0, né? Que foi um amigo, que é um fisioterapeuta, que ele chegou um dia pra mim, na verdade ele é meu fisioterapeuta também, eu tava numa sessão de quiro com ele, e ele falou, pô, Gu, se eu te pedir um negócio, você vai ficar, eu tô meio sem jeito. Eu falei, fala logo, caralho, você é meu amigo, velho, não fica cheio de dedos pra falar as coisas comigo. Ah, eu queria uma receita de óleo de maconha. Eu falei, boa, cara. Eu falei, fechou. Então, realmente, é o universo falando comigo. Eu falei, Lu, eu já tava estudando, é um projeto que tinha ficado um pouco à deriva aí, por falta de paciente, talvez de coragem de começar e meter as caras aí. E aí eu falei, cara, como que eu faço? Como que eu faço essa receita? Eu tava tão cru no assunto. E aí eu entrei em contato com o pessoal de uma associação, o cara falou, ó, o nosso óleo é assim, é assado, vem cá conhecer o cultivo, vem cá conhecer o nosso trabalho. E eu comecei a ver os resultados com esse amigo e aí, entre outros pacientes... Ele usava pra quê, doutor? Ele mais pra dor e recuperação. Na verdade, ele tava passando por um momento mais difícil na vida dele. Tá, psicológico. Ele tava Tudo, estressado, tudo. Ele tava Tá. estressado. Buscando o equilíbrio. Esse estava realmente buscando Isso, equilíbrio. isso. Lapida aí aqui. E aí ele foi evoluindo bem, aí um paciente puxou outro. Eu já tinha alguns pacientes, né? Por ter um consultório de ortopedia, a gente já tem muito paciente com dor crônica, né? Principalmente por conta de lesão de coluna, osteoartrose e pacientes mais idosos e às vezes que não é que não queriam passar por cirurgia, mas não tinham condições Não clínicas. dá mais. Exatamente. Não dá O cara mais. chegou num lugar que a saúde está tão debilitada que não dava para operar. E aí foi, né, começou um pé na frente do outro e hoje tomou uma proporção muito bacana. Eu gosto de encher o peito para falar que eu não trato só paciente ortopédico no consultório, né? Vocês aqui... A gente sabe exatamente o que você tá falando. Né? Tô pegando uma gama grande de patologias, até tomo muito cuidado quando eu faço isso, porque o compromisso que a gente tem de entregar um negócio bem feito é grande.
Mas foi interessante, porque esse cunho profissional da cannabis medicinal, ela entrou por uma via não convencional, né? Eu já estava fazendo um curso que, se você olhar para dentro da carreira médica, não era uma coisa convencional. Eu estava fazendo uma pós-graduação em Ayurveda. Ayurveda, Ayurveda, acupuntura, já vai te desviando completamente. Aqui, porque eu quero que você explique o que é, por favor. O que é o Ayurveda? Bom, aí é um papo tá bem com tempo? longo. Tá com tempo? Tô com tempo. Pra vocês eu sempre tenho tempo. Tá tranquilo. Cara, vou até pôr água no meu copo. O Ayurveda é uma tradição de ciência da saúde. Não dá nem para falar que é uma medicina, porque aí você restringe muito, né? Então, se a gente pegar pela raiz da palavra, do sânscrito, onde Ayur quer dizer vida e Veda, ciência ou verdade, a gente traz que é uma ciência da vida. Então, é uma ciência que visa o estudo da saúde. Então, o Ayurveda ele traz desde recomendações de hábitos de vida, de rotina saudável, como você deve se vestir, como você deve se portar, o que você deve comer, o que você deve fazer em determinada estação do ano, de acordo com o seu biotipo. Como você está, exato. Como você está, e também traz propostas de tratamento caso você adoeça. Então, é tipo uma medicina integrativa? Ela é a medicina integrativa. Ela é a mãe, a origem. É a raiz, a origem. A raiz está lá, porque os primeiros registros escritos datam de mais ou menos uns 5.000 anos atrás. Puta que E a gente sabe que essa era uma tradição predominantemente oral. Então ela era passada no esquema de Guru Shishya Parampara, onde você tinha um mestre e um aprendiz, que ele passava no formato da oralidade. Ele ia convivendo com o mestre e aprendendo. Só que em algum determinado momento esse conhecimento deve ter começado a se perder. E eles decidiram transformar isso em texto. Os textos mais antigos, eles são um verso rimado, né? Então ele é uma rima, né? Ele é uma prosa versada de quase 5.000 páginas aí, porque fica mais fácil do cara decorar. Quando ele faz o estudo. Cacete. E é muito bacana. Isso aí, quando você fala, assim, eu gosto da Ayurveda, eu gosto da história, já tentei ler o Bhagavad Gita, mas não consegui. Ficou difícil para eu entender, além do que eu conseguia. O Bhagavad Gita, ele não é do Ayurveda, ele é não, dos Vedantas, que é a parte exatamente. Dos Vedas. Mas está tudo junto lá, né? São tudo Peraí, Ayurveda e Vedantas. Esse Veda é uma sintaxe de alguma coisa. É a verdade. O Veda é a verdade. Tá, mas beleza, mas pelo visto isso é um grupo. Grupos. Os Vedas é o compilado de conhecimento. O Ayurveda, ele é um Upaveda, ele é um apêndice de todo esse conhecimento. Ele é o apêndice médico. Né? O Yoga é um outro apêndice. Né? E por aí a gente vai. Tem a dança, o Jyoti, que é a astrologia védica. Então você tem todos os ramos do conhecimento dentro dos Vedas. E cada um tem uma área específica. Existem pós-graduações médicas voltadas à Ayurveda? São pós-graduações, livre. Não é que fala livre docência, é livre, né? Então, por exemplo... Terapeuta. O cara pode se tornar terapeuta, não é só para quem é da área da saúde. Sim. Né? Tá, eu poderia fazer. Poderia. Entendi. Poderia. Gostei muito. Tá com tempo? Então. Eu acho que Quanto tempo faz que você fez essa especialização? Fábio, deve dar acho que uns 40 anos. Com 40 anos tu começa. Não consigo, tá maluco? Você começa. Não consigo. As formações são mais ou menos de 2 anos, mas você não conhece eu o já Fábio. estudo há 5 anos. Que eu sou burro. 5 anos. Mas você faz quanto tempo que você se especializou em Ayurveda? Que eu tô me especializando, né? Porque é um estudo sem negócio fim. Sem isso que eu ia falar. É um estudo sem fim. 5 anos você começou. Eu ia perguntar isso. Pelo que eu tô entendendo, e quase toda essa parte medicinal antiga se baseia em plantas, se baseia em fitoterapia e tal, não sei o quê. Acho que seu desejo de explorar, que a gente estava falando sobre psicodélicos antes de começar a gravar e tal, essa sua abertura para esse mundo um pouco mais off-records da medicina, assim, tem total conexão com isso, né? Tem tudo a ver. Porque é isso mesmo, né? Os antigos, eles curtiam essa parada. É porque essa medicina ancestral, ela tá presente na natureza. Como bonito isso. Eu faço uma merda. Então, o que acontece? A forma de aprendizado, né, dos acharyas, que são os grandes sábios, era através da observação da natureza. Tanto que a gente tem descrição do uso da maconha no Ayurveda.
a gente tem um termo para ela, a gente chama de Vijaya. E a gente tem vários textos antigos clássicos, como o Bhava Prakash, entre outros, que citam o uso da maconha em vários aspectos, né? Em infusão. E isso eu falo de várias formas de apresentação. E a cannabis, ela está presente no panteão deles. O Lord Shiva, que é um dos grandes representantes da grande trindade, que é Brahma, Shiva e Vishnu. Shiva é o deus da destruição, mas ele é responsável pela renovação. Existe isso aí é hindu. 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 Misturamos mundos aí, nesse caso? Não, é. A Ayurveda também é Índia? É o berço do Ayurveda na Índia. Tá, desculpa. E existe um feriado na Índia, né, um comemorativo, que chama Shivaratri, que é quando as linhas shivaístas, né, que são os devotos de Shiva, comemoram, né, enaltecem Shiva. E uma das formas de enaltecer Shiva é consumindo maconha, tanto da forma fumada como numa bebida típica que eles fazem, chama bang. Então, é bem legal a descrição que a gente tem da maconha, da cannabis no Ayurveda, porque a gente vê um ponto de convergência com o que a gente busca hoje. Por exemplo, a gente fala que para ansiedade ou para questões de estresse, né, ela vai super bem. Sim. No Bhava Prakash, se eu não me engano, ele tem uma descrição onde ele atribui o termo Bhatyate para Vijaya, né, que é a cannabis. E Bhatyate vem de uma raiz que quer dizer quebra, mas é uma quebra de pausa. É uma pausa para sua mente. Então eles dá uma desligada, dá uma acalmada. Eles já tinham essa visão. Dá um boot. Eles explicam que os preparados da base da planta, eles nutrem você de soma, que é quase uma energia essencial aí, né? Algo que pode até trazer uma similaridade, não é a mesma coisa, mas seria algo similar ao que a gente entende como prana, que é uma energia vital. Então, eles olham para essa planta, como um cunho rejuvenescedor. Então, ela tem esse potencial e tem descrição que ela, além de melhorar o apetite, ela melhora o potencial de digestão do indivíduo. Metabolismo, né? Isso. Trabalha o todo. Vou fazer uma pergunta sobre isso, isso me interessa muito. Dentro de todas as conversas que nós já tivemos aqui, foram muitas, uma das coisas que me chama sempre a atenção é que, assim, a cannabis parece ter uma conexão com o ser humano, com o corpo humano, diferente das outras. A gente tem um sistema endocannabinoide. Se você olhar a planta, a gente estava falando hoje sobre isso. Se você olhar a planta como planta, flor, folha, ela caule, tem conexões, ela tem similaridades com o corpo humano. Então, o macho tem um saco de sementes, a fêmea é diferente e tal. E como filosofias antigas como essa faziam essas conexões entre biológico e fitoterápico mais junto, existe alguma leitura disso? Da planta ser mais conectada com o humano no Ayurveda? Olha, essa leitura eu acho que eu nunca me deparei com nada parecido, mas assim, o que tem, né, a leitura que tem é desse entendimento de como essa aushada, né, que quando a gente fala no Ayurveda, a gente ou fala de ahara, que é a comida, ou de aushada, que é uma substância. E o ahara, que é a comida, dependendo do jeito que você usar, ele vira um aushada, né? Tá. Então, a cannabis, ela é tida como um aushada, né? Uma substância muito versátil, porque ela tem várias funções. Mas eu nunca vi essa correlação assim de tipo... questões anatômicas, né? Como comparar a estrutura de um com o outro, né? Não era linha. Porque também eles não tinham estrutura científica suficiente para ver que a gente tem um sistema endocannabinoide, que tem coisas lá dentro que são muito parecidas. Eles tinham um entendimento diferente. A fisiologia, o sistema fisiológico que o Ayurveda entende a saúde humana é diferente, totalmente diferente da nossa medicina moderna. Existem conexões, né? Pontos de convergência onde as coisas se conversam. Mas... Chakras.
Não, aí é outro assunto. Não, peraí. O que você falou? O que você falou? Chagas? Chakras. Tá, vou anotar aqui Isso pra é gente um voltar outro nisso depois. conceito. Porque eu quero saber. Mas segue na sua linha, por favor. Mas eu nunca vi essa correlação. Mano, eu tô escrevendo. Pô, Não vai tem saber ler condições de depois. acompanhar as coisas, mas... Vou colocar assim, glossário, procurei no Google. Tá bom, justo. Vai. E a gente, o que eles tinham, assim, é muito do entender o indivíduo. O Ayurveda, ele funcionava muito na base da experimentação. Então, por exemplo, em algum dos textos, você vê o Purnavasa Treya, ele começa a dizer, então agora eu vou falar sobre arroz. E aí ele começa a falar, porque esse arroz é assim, assim, assado, e aquilo, e a gente vê que ele nutre o sistema dessa forma, e aquele arroz nutre daquela. Como que eles identificavam isso? Eles Experimento. dava para você o arroz branco, para ele o arroz vermelho, para ele o arroz preto. E aí eles iam ver o que fazia no corpo, e através da leitura, né? Estudo clínico. Fazer um estudo clínico. Exato. Então, assim, a gente tem descrição de remédios com urina de animal, a gente tem descrição da indicação de consumo de carne, mas de carne, às vezes, de animal que caça. Então, ele não vai te indicar... É muito raro, assim, eu acho que não deve ter quase... São poucos as carnes que se usam para você... De animais que a gente consome atualmente, né? Então, eles buscavam essa energia vital que ficava impregnada no animal. Então, se você precisa de força e vitalidade, você não vai comer um animal que é preso. Confinado, tem que ser um animal livre. Você vai comer um animal que é um caçador. Sim. Você precisa daquela energia. Então, eles entendiam muito esses aspectos sutis da vida. Entendi. Mais conectado com parte energética, Sutil, assim. A parte energética, sim, mas assim, o que a gente tem, o sistema de entendimento de universo do Ayurveda, ele é baseado no que a gente chama de Panchamahabhutas, que são 5 grandes elementos. E esses 5 grandes elementos que são éter, ar, fogo, água e terra, eles se combinam tipo o Capitão Planeta, né? Eles se combinam para formar... O que é éter? Éter, eu não sei. Éter é um elemento, que é o espaço. Não é o vazio, é o elemento espaço. Você precisa do espaço para as coisas acontecerem. É o etéreo, né? É o etéreo. A gente conhece como o etéreo. Eu fico impressionado com você, cara. Cada dia esse barbão aí de responsa mostra pra mim... Cara, isso é muito History Channel. Faculdade alienígena do passado. Que bosta. Justo. Ué, isso eu acho que... Cara, sensacional. Eu vejo muito... Eu tava falando do sânscrito, do indiano, porque eles já falavam de tudo, instruções, né? De fora. E por que chakra é outra parada? Porque chakra também é dessa cultura hindu? Também, mas não tá... Assim, a gente tem um estudo dos chakras dentro do Ayurveda, mas não é o foco principal. Aí a gente está entrando mais em outras linhas de conhecimento. Mas é porque o chakra é uma zona de divergência, assim, é um assunto polêmico porque se misturou muito esse assunto e se perdeu a origem dele de fato. Então, hoje o que se fala muito de chakra não é bem o que consta na raiz do assunto. Mas tá dentro, né? É uma coisa que tá dentro dessa grande ciência aí. Eles são assuntos que se conversam. Só curiosidade minha, que eu sou absolutamente burro e ignorante. O chakra, nesse caso, seria o quê? O chakra, ele é entendido como fontes de convergência de energia, né? Seria algo semelhante a um vórtex de energia, mas que você tem locais que representam isso no corpo físico, mas ele não está no físico. Entendi. Naruto. Diferente dos marmas, que são pontos no corpo. Físicos, né? Físico, que você estimula ele através de pressão ou de massagem. Calor ou agulha. Ou moksha. E aí você tem um efeito no corpo físico e também no corpo sutil. Né? O estudo da acupuntura derivou do estudo da marmaterapia. Né? Então, a acupuntura que vem da medicina tradicional chinesa, ela derivou da marmaterapia, que é do Ayurveda. A marmaterapia é muito mais simples se você comparar com a acupuntura. A acupuntura tem uma série de pontos muito mais bem mapeados e delineados com funções do que a marmaterapia. Eu não sei quantos pontos tem na acupuntura, mas a marmaterapia, se eu não me engano, é por volta de 120 ou 100 e alguma coisa. Assim, eu não lembro exatamente o número, mas é muito menor. Então, a acupuntura só na orelha...
Eu tava 30. Só na orelha, 30. Aí vai... Cara, isso é muito brisado. Você sabe que provavelmente você usou muita droga pra chegar a zoeira. Mas muito psicodélico. Mas é um negócio... Mas é mó brisa. O que me bacana. impressiona é que, assim, quando você fala de medicina, você tá levando isso pra um viés absolutamente técnico e científico moderno. Quando você entra no Ayurveda e estuda isso, você tem que quebrar a sua mente técnica e científica em vários pequenos fragmentos para você poder juntar essa informação toda de novo, casando ela. Então, aí eu vou me permitir fazer um adendo. Você falou medicina, né? De qual medicina que você está falando? Porque a gente tem a medicina moderna. Medicina moderna ocidental. E a gente tem a medicina tradicional, que derivam desses povos, né? Então, os egípcios já tinham... Né? A gente tem papiro de cirurgia de rinoplastia, que foi usado até para adaptar técnicas atuais. Catarata, córnea. Então, a gente... Assim, depende de que medicina que você tá falando. Mano, me passa a sua assinatura do History Channel. Eu preciso assistir. Eu tô realmente me conversar, sentindo né? mal, mano. Eu tô realmente mal. Eu quero ser streaming essa porra. Eu preciso saber. Tá complicado. Mas tá. Então, assim, ó, pra responder... Mas só um minuto. O que eu tô falando é de medicina que você estudou na faculdade, tá? Por isso que eu considerei isso. Mas lá dentro, dentro da medicina da faculdade, você também consegue ter... dupla orientação. Existem... Porque vai ter professor que apoia uma, vai ter professor que apoia a outra. Como é que fica isso? Eu espero que isso aconteça. Eu, na minha época, que eu não vivi isso na faculdade, né? Foi um interesse que eu fui buscar por fora. Você foi buscar por fora. Então, a faculdade entrega a ocidental. Sim. A nova. A nova. A guideline. Isso. Mas, assim, a gente não pode esquecer se a gente está falando de medicina que a gente trabalha atualmente, com medicina baseada em evidências, né? Então, são evidências científicas. A gente tem 7.000 anos de evidência para rebater talvez 500 da nossa. 500. Então, assim... Foda. É meio, né? Foda. Não tem como você falar assim... Há evidência. Falar que estudado foi. Eu aprendi com uma professora que ela falou o seguinte. Tem um gigante que deixou uma pegada de 7.000 anos no mundo. Alguma coisa esse gigante fez, porque senão isso não tinha perdurado. Então, a partir do momento que você entende que esse sistema tem uma inteligência intrínseca no funcionamento dele, como ele entende os mecanismos naturais, você vai só encaixar o que você já sabe nele, né? Então você vai pegar ele como uma grande máscara, um Canva da saúde, vai falar o que eu tenho com essa informação que eu posso encaixar casa. nessa. Você vai conectando. Então, na verdade, há um processo de desconstrução, fragmentação e reorganização. Porque não existe contradição quando você entende a raiz dos dois sistemas. Por exemplo, o paciente que vai passar por cirurgia ortopédica comigo, existe um preparo do paciente, talvez para ir menos ansioso para a cirurgia. Isso pode ser com óleo de cannabis. Existe um preparo do paciente para passar por uma reabilitação melhor. Isso pode ser com óleo, com um preparo ayurvédico desse óleo, né? Ou com práticas ayurvédicas. Ou então, o paciente que vem tratar questões de... Né, quando a gente fala de questões mentais, emocionais, o Ayurveda coloca isso anatomicamente pra gente, onde isso acontece no mesmo lugar. Então, quando você vai tratar o emocional, você vai também tratar o psíquico assim, do paciente, né, o mental dele, e você conseguir agregar isso daí... Integrar, né? Usar o termo da integrativa. Você conseguir integrar essas duas escolas é muito rico, porque... Você sai daquele arsenal alopatizante e você traz um olhar de tratar a saúde do paciente, né? Então, uma coisa que eu espero ver mais dentro das faculdades é o pessoal falar sobre promoção de saúde e não tratamento de doença. Porque eu fiz uma faculdade que foi excelente, né? Mas que eu aprendi a tratar doenças. Exatamente. Eu ia falar, eu sempre falo isso, que a indústria não é a indústria da saúde, é a indústria da doença. O ministério não é da saúde, é da doença. Porque a pessoa tem que trabalhar na prevenção, trabalhar na qualidade de vida. A gente ouviu o cara falar isso, né? Quando vai fazer uma consulta hoje em dia, que médico pergunta para você como é que está a sua urina? Como é que está o seu cocô? Falaram da cor do cocô. Quantas vezes você faz cocô? Ninguém pergunta. Tipo assim, se você não quer saber como é que o organismo funciona, é só para chegar para cá, fazer uma regra de 3, quanto você pesa?
Qual é a sua Mas altura? eu acho que Tá, isso aí plau. tem que falar no Meu. primeiro dia da faculdade, pro cara ter tempo de desistir. Fala assim, ó, faculdade de medicina é o seguinte, você tem que saber a cor do xixi e a cor do cocô. Eu já desisto já. Eu falo, pra mim já deu. Obrigado. Você quer estudar É. Ayurveda. Como é que tá o teu sânscrito? Porra. Tá arruinado? Porra. Ó, uma das coisas que, assim, me chama a atenção quando você fala, você é um cirurgião ortopédico, certo? Certo. Ok. Um cirurgião nunca trabalha sozinho. Você tem ali 10 pessoas no ambiente cirúrgico, 10 é um exagero, mas 5 pessoas no ambiente cirúrgico. Instrumentador, aquele monte de gente. Você tá vendo séries, né? Você tá vendo só ver Tô séries. Séries vendo de medicina. Porque com 12 pessoas é série de medicina. É isso. E Se for plantão Grey's médico, Anatomy, Grey's é Anatomy. isso. Se Os for- caras, se vocês você for pro- adivinharam. Se você for pro Porra. Home Health, são só 3. Não, 4 no máximo. eu vou te contar a minha experiência. Eu quebrei o Health, tornozelo, eu quebrei o tornozelo, quebrei a fíbula e destruí todos os ligamentos. Meu pé ficou pendurado só pelo tendão de Aquiles. Foi uma coisa maravilhosa. Eu fiz 4 cirurgias para reconstituir. Na primeira, ela durou 8 horas a cirurgia. Não vou exagerar em dizer que tinham 5 pessoas na sala. Gente, mas nesse caso tinha o funileiro, Tinha. o cara da parafusadeiro, o Pinto. marceneiro. Inclusive, parafusadeira é uma frase interessante. Parafusadeira. Aí é outra historinha. E isso me chamou muita atenção. Eu recebi a anestesia e me fizeram dormir. Só que o médico não tinha identificado que minha fíbula tinha quebrado. Quando ele abriu para colocar os pinos para travar, a fíbula ele disse que a fíbula pulou para fora, assim, pum! Aí beleza, aí ele teve que pedir os pinos e tal, e veio, por isso a minha cirurgia durou 8 horas, a primeira. Só que nessas 8 horas eu acordei. Eu ainda não sentia nada, mas eu acordei. E quando eu acordei, eu juro pela minha vida, pela minha filha, que o cara tava Você com viu a uma parafusadeira parafusadeira da Bosch. Eu vi a marca, era da Bosch. Eu juro. Ele tava assim, enfiando o pino no meu osso. Eu nunca vou me esquecer O disso. ortopedista é isso, ele é o engenheiro da medicina, pô. O marceneiro do corpo. O marceneiro do corpo. Muito bom. Ele vai fazer Tava isso. era Bosch, eu tenho certeza. Vocês usam máquina da Bosch? Olha, já foi a época que usava. Hoje é proscrito, não pode mais. Existem perfuradores específicos. que Tudo de usam aço a inox. bateria, Se fuderam, Bosch. Ou é bateria. Se Não, fudeu. deve ser a ou Bosch. Imagina o tamanho desse mercado, irmão. Nitrogênio. Ah, de gás. É bom que ainda é inerte, né? Mas Aí eu fica- quebrei em 2010. Bosch? Não era Não pra ter Bosch? mais, não era pra ter Então, mais. Hospital São Bernardo. Era aquela Vou assim, atrás de uma vocês. nivelinha. Tá bom. A minha pergunta não tinha nada a ver com Bosch, tá? Você falou de Inclusive, a ortopedia. Bosch entrou nessa totalmente à toa. Como você tá num ambiente ali cirúrgico, Legal, meu com várias caderno. pessoas, e você tá pensando... Seu caderno... Você tá falando de criar condições através da Ayurveda para o paciente ter uma melhor adaptação, para entender melhor. E eu acho isso o máximo. Mas o ambiente da saúde ainda não é tão aberto assim. As pessoas têm preconceito com cannabis medicinal. Como que seus colegas nesse ambiente te enxergam? Eu falo assim, tira A os equipe tá bem, né? psicodélicos A dele. equipe É tá isso que bem. eles falam de você? Pode ficar com seu caderno. Normalmente é isso, né? A galera pergunta o que tinha na minha água. Eu quero um pouco. Sabia Posso disso. levar sua garrafa pra casa? Tem festinha no final de semana? Mas aí, o que acontece? Eu vou dar um pulo para trás para te responder. Por favor. Dentro da minha especialização cirúrgica da ortopedia, eu fiz um ramo que a gente é quase o fim da linha do paciente. Então, o que quer dizer? Fiz reconstrução óssea com fixador externo. Eu opero o paciente com malformação congênita, sequela de trauma de alta energia, de gravidade. Então, quando o implante convencional, como uma haste, uma placa, não cabe, eu entro na jogada. Ou quando isso O falhou. teu externo? Ou quando isso falhou. Então, eu sou o cara que resolve os problemas dos pacientes, né? Então, eu sou um cara que sou bem quisto pela equipe, porque nos hospitais que eu já devo ter operado o paciente de todo mundo, porque Entendi. não existe cirurgião ortopedista que não teve complicação, gente. A complicação existe lá no final do capítulo de toda fratura, de toda lesão ortopédica, complicações, né? 0 tantos por cento de paciente tem tal complicação. Isso, infelizmente, acontece. Ou seja, quando o outro ortopedista olha e fala, fudeu, chama o Gustavo. Deu É ruim. isso? Casa. E aí, isso acabou acontecendo um pouco pro lado do Ayurveda também. Então, as pessoas que já tinham tratado... E a cannabis entrou nessa mesma linha, obrigado. E a cannabis entrou nessa mesma linha. Quando você começa a se tornar um cara
que é o bote salva-vida de outros colegas e de outros pacientes, você passa a ser respeitado. Perfeito. Né? Então, a tiração de sarro, o bullying vai acontecer. existir, né? Acontece com a gente. Eu acho ele honesto. Um bullying saudável. Mas é legal, a gente pode tirar um sarro dessas coisas e dar risada, porque às vezes a gente tá lá operando um fêmur e o cara fala, e aí? O que o Ayurveda fala disso? O Ayurveda não fala nada, mas no livro de ortopedia manda a gente descer a lenha para passar o ferro aí e pôr no lugar. Então, assim... me assusto com médicos. É legal poder fazer essa... É o dia a dia. Essa conversa entre transitar entre esses mundos. Sim. E ainda assim conseguir fazer uma coisa sóbria. E muitos colegas já criticaram, falando até um momento que o negócio aperta, entendeu? É igual com a cannabis, tem muita gente que é contra. Até você ter um até familiar precisar. Que fica doente e que você vai descobrir que a cannabis é a salvação. E aí o cara adora, né? Até você pegar um caso que nem o da Aline Vitória, que contou pra gente ontem, que ela ficou 6 meses sem andar. E ela chegou ontem com uma mochila de 26 quilos. 26 quilos. A mochila dela, eu falei, você trouxe sua mãe dentro da mochila? Não é possível, tinha um anão. Ela trouxe e ela veio andando como se nada tivesse acontecido. Aí você pergunta pra ela, fala, há 1 ano e meio eu fiquei entrevada no hospital, na UTI, sem andar. Você fala, meu Deus. Eu li, eu acho que eu falei essa porra 3 vezes já. Eu li uma parte lá que o cara falava pra gente estudar a cannabis e o canabinoide antes de precisar. Porque, não tenha dúvida, toda vez que a gente faz essa pergunta assim, como é que a cannabis entrou na sua vida? Cara, não tem muito caminho. Ou ela entrou de outras formas e mais tarde você... Eita porra, isso Nossa, aí tem é samba. médico também, que legal. Ou entrou da seguinte forma, puta, é uma terapia difícil, é um pai com Alzheimer, é um avô com Parkinson, um filho tendo crise epilética. Porque aquele negócio... Ontem a gente ouviu da menina uma coisa maravilhosa, quem tem dor tem pressa. E quem viu uma coisa dessa tem pressa. Você não quer tomar um medicamento para ir ajustando dose e troca para esse, troca para esse. Ou pegar uma criança com uma crise de convulsão e desligar o disjuntor. E hoje a gente escutou que o menino tinha crise dormindo. Porra, com uma crise dormindo, como é que você percebe? Então você quer uma coisa crise de ausência dormindo. Que entre logo. E o canabidiol, ele entrou muito bem nessa situação de epilepsia, de Parkinson. Então, história de hoje. O moleque tinha de 12 a 20 convulsões por dia de mais de 20 minutos. Ele toma os alopáticos e toma o canabidiol. Eu falei pra ele, canabidiol não, cannabis medicinal. E eu perguntei pra ele, quantas convulsões ele teve? Ele falou, faz 3 meses que não tem nenhuma. Irmão, isso é bizarro, velho. Será que dá pra pessoa debochar da gente? Dá pra pessoa falar que não existe evidência? A pessoa que fala que não existe evidência já procurou? O preconceito é a preguiça de se informar. Exatamente, nunca procurou, porra. Corte, hein, Miguel? Marca o tempo aí. Preconceito é a preguiça de se informar. Você tem que virar um rios. Mas mandou muito bem. Muito bem. Verdade. Mas é isso, é preguiça. A gente vê, pode falar, né, que o próprio Pode falar o que você quer. CFM, meio preguiçoso pra fazer. Me ajuda, né? Você mete essa no dia e não quer que a gente fale mal de você, então, pelo amor de Deus. É difícil você encarar... Faz assim, ó, se o CFM achar ruim, manda ele tirar o nosso CRM, o meu e o seu. Não, né? Tá bom. Vai que ele conhece gente no CREA. Então, se fodeu. Assim, a gente sempre fez isso. Existe o preconceito, existe o preconceito. A classe médica é muito conservadora. Você já foi um ponto fora da curva por procurar o Ayurveda. Então, quando a pessoa procura Ayurveda, quando a pessoa procura acupuntura, quando a pessoa procura até aquela medicina integrativa, já vê que já é gente diferente. Já é gente que não está no Ctrl-C, Ctrl-V. Normalmente maconheiros. Não está no checklist. Normalmente são maconheiros. Eu já vejo de longe já. Não está naquele esquema de oficina de carro, né? Porra, pneu, como é que tá? Para-brisa. Não é vistoria. Não é. E você vê que a consulta Os caras se preocupam muito mais, né? Conversa. Então, assim, você na sua vida, na ortopedia, você já tinha contato, já tinha como oferecer o CBD nesse que você falou no preparo. E em outras frentes, como é que isso vai chegando na sua... Você diz outras frentes, outras linhas de tratamento Outra linha de tratamento, fora de ortopedia. Porque o Ayurveda te abre um leque gigante. Então, isso começou antes, né? Antes da prescrição de cannabis, isso começou com o Ayurveda. E eu não tinha aberto ainda atendimento de Ayurveda, aí tinha uma época que eu fazia aula de yoga, e a minha professora falou assim, posso te mandar, você já está atendendo com Ayurveda? Eu falei, não.
não atendo com isso, André, imagina, não vou atender. Aí eu queria te mandar uma paciente. Eu falei, ó, só uma, pode mandar, mas não fala pra ninguém, né? Camaradagem, manda. Você tá vendo que até você tinha um certo preconceito quando começou, é foda, eu demorei né? quase 1 ano pra quebrar esse preconceito e Foda. falar pras pessoas Todo que eu mundo fazia tem esse essa tipo porra. de prática no consultório. E eu falei, vem, então eu comecei a tratar outras questões, né? E aí uma pessoa falou pra outra. Fala pra outra, é fato. Eu fiquei sabendo disso. Aí eu fui vendo que realmente o negócio tinha corpo e volume e assim, não posso deixar de citar uma grande incentivadora, que foi a minha esposa. A minha esposa sempre falou pra mim, falou, abre isso no consultório que vai ajudar as pessoas. Eu falava, não, sou cirurgião ortopedista. O que vão falar de mim se eu abrir Quem isso? vai vir aqui consertar o joelho se eu sou um Ayurveda? Muito foda isso, E velho. aí, isso daí foi tomando um corpo tão legal que hoje eu não consigo mais fazer um negócio separado. Eu não consigo mais olhar para um paciente e falar, putz, ó, aquele óleo medicado vai funcionar para esse caso, ou aquela erva, né? Ou o cannabis medicinal vai ajudar aqui. Então vai tudo acontecendo junto Mas você prescreve outros fitoterápicos também? também. Outros. Como é que você fala sempre? Babosa? Não, é babosa. Nossa, tem um que o Renato adora. Boldo. Boldo. Nossa, como o Renato gosta de boldo. Cúrcuma. Ah, bosta. Cúrcuma, boldo. Cúrcuma. Qual que é a sua opinião Babosa não sobre precisa quebrar cúrcuma? cabelo, rapaz. Fica tranquilo com a Cúrcuma é babosa. vida. A cúrcuma é Mano, vida. Não é vida, é o anti-inflamatório natural. Ela melhora o desempenho do fígado, protege a parte ligamentar. Eu uso bastante. Anti-inflamatório. Sabe o que eu tava conversando com a Aline, que veio aqui ontem e tal, ela falou da cúrcuma, ela é biomédica, pesquisadora e tal, não sei o quê. Ela falou assim, toma cúrcuma, come cúrcuma de manhã, porque eu treino de manhã e tal. Eu falei assim, faz 5 anos que eu adquiri um hábito na minha família. E a minha filha pode confirmar pra você e minha esposa também. 5 anos que eu adquiri um hábito na minha família. Eu descobri, lendo, que cúrcuma era o melhor anti-inflamatório da natureza. Era o que estava escrito. Comam cúrcuma com frequência. Beleza, o que eu fiz, eu arrumei uma receita, eu fui no shopping, comi um arroz com cúrcuma, achei maravilhoso. Falei, a partir de hoje, na minha casa, só arroz com cúrcuma. Faz 5 anos que a gente só come assim. Quando eu falei, ela falou, jura? Eu falei, jura? Ela falou, meu, pode ter certeza absoluta que a saúde da sua família é melhor do que a da maioria. E a cúrcuma tem outras questões que ela dá um turbo na imunidade e ela também tem ação antitumoral. Isso já foi comprovado in vitro, né? A gente tem... Aí. Ela mata tumores? Então, ela já se mostrou eficaz contra alguns tipos de tumor. Tem um autor, que é um médico americano, ele chama Michael Greger. Ele escreveu alguns livros que viraram best-seller, mas o que eu estou falando chama Como Comer para Não Morrer. E ele não é um livro escrito para médico, é um livro escrito por uma equipe, né, que faz uma curadoria da parte científica de tudo que é trabalho de nutrição que foi publicado no mundo. E ele foi escrito para público que não é da área da saúde também. É um livro que eu recomendo fortemente para qualquer um. É para Como é que qualquer um. chama? Ali- Anota aí, por favor. Como comer para não morrer. Como comer para não morrer. E Puta nome bom. ele fala a respeito da cúrcuma, né? Então, tiveram alguns estudos científicos que já mostraram que a cúrcuma tem um potencial de gerar apoptose de célula tumoral em determinadas... Apoptose é o quê? É congelar a ela ou morte é... programada da Tá. célula. Tá, Uma não é morte só mais inibir ou menos- crescimento, é mais ou menos seca. como a gente acredita que o THC funciona para lesão tumoral, né? O THC, o que a galera fala em relação a... Né? A gente ainda não tem comprovação científica, a não ser pelo melanoma, né? O melanoma já foi comprovado cientificamente que previne... o melanoma é uma lesão de pele que previne e trata. O THC, né? Previne melanoma e trata. E... A apoptose, a gente entende que talvez o THC e os outros canabinoides também funcionem assim. A apoptose é uma morte celular programada. Então, o que seria a quimioterapia? Vamos supor que essa parede atrás de vocês aí é uma lesão tumoral. A quimioterapia é uma bola de demolição que vem e derruba tudo. Bom. Mas vamos supor Entendi. que a lesão tumoral é só o que está escrito lá. Só o letreiro. Só um letreiro. E você vai derrubar a parede inteira. Isso é o que a rádio e a quimioterapia fazem. Aí, a apoptose é assim, você vem com a espátula e raspa só as letras. Pronto, tá resolvido. Então ela é uma morte celular Ela é programada. pontual. Ela é pontual. Ela é Entendi. um raio laser. Como queima que... aquilo lá e, né?
Mas isso estimula alguma coisa no corpo que acusa que aquilo é uma célula tumoral? Porque é estranho de imaginar. A expressão da parede celular. O que acontece? Quando você o que é um tumor? É uma cópia monoclonal que foi feita errada. Então você tem uma célula que se replicou De forma errada. De forma errada. Nós temos sistemas no corpo que evitem que isso continue. Por exemplo, no período de sono, por isso que o sono também é muito importante. O nosso sistema imunológico ele assume uma função diferente, onde ele faz um rastreio de células mal formadas e ele destrói. O nosso sistema tem uma função faxina, assim? Faz a faxina à noite. Isso. Tem. Só que você precisa de um determinado ciclo de sono para isso Tipo, acontecer. é o urubu do corpo. Vai lá comer a... Na verdade, é até mais do que isso, porque ele rastreia, identifica a célula mal formada e dá o gatilho da apoptose. Cara, eu ela. não sabia que isso existia, então, você doutor. Bem, é uma atitude boa para você prevenir. Como é que chama esse sistema? Sistema imunológico. O imunológico mesmo. Tá. São algumas células, se eu não me engano, da linhagem T de linfócito, que eles entram numa ativação celular que só acontece no momento do sono. Fase 3, e aí fase ele dá um sinal para aquela célula, fala assim, ó, você vai se desligar, você vai morrer. Ele identifica que é uma célula mal formada e que aquilo tem o potencial de virar um tumor e aí ele ativa um RNA mensageiro que vai desencadear uma reação celular onde ela vai morrer. Então ele mata aquela célula, ele não mata o fígado inteiro, né? Mano, isso é bizarro. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Cara, que impressionante. E o THC já tem comprovação científica para tumores de pele que ele tem essa ação? No melanoma, ele já se mostrou bem efetivo e tem alguns indícios de que ele é preventivo, né? Então, eu esqueci o nome daquele cara que ele criou uma marca de produto de cannabis, o Phoenix Tears. Esqueci o nome dele, se eu lembrar eu falo. Relaxa, depois a gente pesquisa e põe aqui, relaxa. Acho que é... Miguel. Richard Stinson, se eu não me engano. Fala dele. Ele teve a história dele, se eu não me engano, é essa. Ele teve uma lesão, um melanoma na mão grande e foi indicado um tratamento cirúrgico mais radical. Acho que ele ia passar por uma amputação ou uma amputação parcial. E aí ele fez um emplastro à base de cannabis, botou lá e quando ele voltou no médico, o cara falou, não, o que você fez aí? Aí ele contou, falou, não, maconha não faz isso. Não, pois fez. E melhorou muito. Nossa, então, mas também isso vai ter fé, mano, no composto. Ué, meu. O pior dos mundos é perder. Você tá sem opção. Então, assim, a gente não sabe exatamente e a gente nem recomenda que o paciente abandone o tratamento de rádio ou de quimioterapia, mas a gente tem estimulado o paciente que está nessa condição a fazer uma terapia com cannabis de uma... aliada. Mas com uma prescrição mais agressiva. Sim. Uma quantidade maior. Por quê? Porque existe um fator aí que a gente ainda não entendeu por completo, essa sinalização bioquímica, mas que parece ter uma ação antitumoral, né? A gente toma muito cuidado para falar esse tipo de coisa, para também não ficar achando que a gente tá... Descobriu a cura do câncer. Isso. Tá, eu entendo, doutor. Não dá. Porque esse tipo de informação às vezes é perigosa, porque eu já recebi paciente no consultório que falou, doutor, eu quero abandonar a quimioterapia para fazer tratamento com cannabis. Não faça isso. Não faça isso. Falei, vamos aliar. Então, assim, vamos te dar uma quantidade maior do que a gente daria normalmente, para a gente buscar talvez essa ação e para também melhorar o mal-estar que dá na quimioterapia, porque a quimioterapia judia muito do peão, né? O cara vomita, fica com dor, passa mal. Mãe do Miguel faz né? quimioterapia há quantos anos, Miguel? Mal. 5 anos. 5 anos já de quimio. Então a gente entra com uma quantidade assim, uma dose, uma prescrição mais agressiva, a gente vê que ajuda muito. Você acha que poderia, por exemplo, no caso da mãe do Miguel, que ela tem... Onde é o câncer central? Ela teve no útero, aí operou, arrancou o útero, mas depois da cirurgia ela teve metástase em 8 órgãos. E ela faz quimioterapia há 5 anos e a última série não deu resultado, o da químio. As 2 últimas. Você acha que, de repente, conversar com o médico dela para entrar com tratamento de cannabis pode ajudar? Olha, alguma coisa com certeza vai ajudar. Né? Qualidade de vida, se ela está com muita dor, porque a questão do paciente que já está com meta disseminado, né, espalhado pelo corpo, às vezes ele tem uma síndrome paraneoplásica, que você tem liberação de muito fator inflamatório, isso gera muita dor, mal-estar. O
paciente tem uma O sistema série dele tá guerreando o tempo todo, né? Eu acho que eu preciso de um outro caderno. Então, porque você tá anotando um monte de... Então, assim, pode ser que ajude, não dá para dizer que vai ajudar no tratamento do tumor, mas com certeza alguma coisa de qualidade de vida... No alinhamento dela lá. Melhora, né? Eu tô fazendo um curso da Unifesp. E aí teve uma... Não sei se foi a palestra do Siddhartha. Alguém falou sobre tumores com a mesma precaução. Do tipo, não é a cura. Mas a química e a rádio, sozinhas, acontece isso. O CBD, segundo THC, estudos, sozinho, em placa, sozinho, congela também. Os dois juntos tinham uma performance melhor. top. Um congelamento de crescimento e alguma regressão por inanição. Ou seja, de alguma forma eles matavam a célula de fome. Então, é legal. Não elimina um, não elimina o outro. Não dá, tem que ser mão dada. Contar uma historinha minha, tá? E aí eu vou fazer uma conexão de uma coisa que eu aprendi nessa época e você me fala se eu tô falando uma merda. Vamos lá. Eu tive um câncer de testículo há 8 anos atrás, mais ou menos, e uma das coisas que, quando terminou o tratamento, o médico falou assim, ó, são mais ou menos 5 anos que você vai ficar sob observação. Pra dizer se teve cura, né? Porque pelo que ele me explicou na época, se uma célula cancerígena se desprendeu ali, tá rodando no seu corpo, ela pode sobreviver até 5 anos na sua corrente sanguínea antes de se grudar em alguma coisa. Mais ou menos isso? Olha, não sei se é bem isso, eu acho improvável que uma célula sobreviva 5 anos, mas ela pode fazer uma implantação em algum lugar e começar uma replicação lenta. Então ela pode fazer uma lesão à distância, né? Que é a metástase. Tá, entendi. Então ela vive... é o sítio original ou Ela... né, o que pode ter acontecido é assim, mesmo se você fez uma ressecção cirúrgica, uma quimioterapia, uma rádio, ou só quimio ou só rádio, é difícil a gente falar para você, ó, tá... Zerou. Quando a gente entra para tratar uma lesão tumoral, a gente tem um termo que a gente fala que a gente resseca com margem de segurança. Assim, dentro da ortopedia, né, a parte de tumor ósseo, dependendo do tumor que você vai tratar, você resseca o tumor sem olhar para ele. Então, né, você tem um tumor aqui, você vai tirar isso aqui em volta. Não quero nem olhar para isso daqui. Por quê? Se eu começo a manipular a massa tumoral, a chance de eu desprender célula lá e espalhar para o restante é grande. Então, falando a respeito do que aconteceu contigo, o que pode ser é isso, né? Você ter, às vezes, um foco que ficou ainda residual de uma colônia de célula muito pequena, que naquele momento, ou num curto espaço de tempo, não vai manifestar sintoma. Mas que isso daqui a uns anos, ela pode ter... Por isso 5 anos. Nidado, ela pode nidar num outro tecido e fazer um crescimento tumoral. Eu não tive nada, resolveu, 5 anos se passaram, fiz um monte de exame, nada, zero problema, resolveu. Mas o que eu pensei assim, como ainda você falando disso, se for confirmado através de estudos que o THC ele dá apoptose realmente em células tumorais, talvez no tratamento do câncer ele pode não ser exatamente a bola de demolição que vai arrancar. Sim. Mas ele pode ser aquele negócio que vai ajudar o seu sistema a procurar, caçar e falar assim, tem um pontinho aqui, vamos já resolver essa parada. E aí ele pode talvez impedir que novas pequenas colunas se formem. Mais ou menos essa lógica? Concordo. Boa. Concordo. Boa. Ele vai auxiliar no tratamento. Eu acho isso super interessante. Porra, interessante pra caralho. Puta que pariu. A gente não pode falar, né? Tome óleo de cannabis para prevenir o câncer. Não, tá. Mas, se eu pegasse um indivíduo, e eu já tive paciente que passou comigo para tratamento adjuvante de cannabis, eu já falei pro paciente, falei, continua tomando. Tá tudo certo? Você tá bem? Tá legal? Continua tomando, porque isso tá cuidando de você. Não faz mal. Você toma qualquer antioxidante. Ele não é um rejuvenescedor, mas ele retarda uma degradação. Flávio, a gente já faz uma coisa mais agressiva que isso. Vou dar um exemplo. Angelina Jolie, eu acho que você já ouviu falar dessa menina, Já. Há uns anos atrás, a ex-mulher do Brad. Agora ele sabe quem é. A ex-mulher do Brad. O gato? Agora ele sabe, Miguel. A Angelina Jolie, já liguei. Um tempo atrás, causou o maior bafafá quando ela arrancou os dois seios. A prévia, né? Porque ela fez um teste genético que identificou que ela tinha polimorfismos, que tinha uma tendência fortíssima na família. e especificamente ela, né?
Então ela fez ressecção de mama. Então, porra, se a gente já tá mutilando as pessoas, claro, que pensando num bem maior, eu acho que não custa nada a gente dar umas gotinhas de óleo Prevenção. de cannabis. Assim, é claro que não é uma bala de prata e não é uma panaceia que serve para tudo e para qualquer coisa. Mas se você é um paciente que tratou de um tumor agressivo e está em fase de remissão, porra, eu não me sentiria mal em te prescrever o uso de um canabinoide, né? E assim, fazer uma ressalva aqui, né? Eu falei do THC, mas a gente não sabe, a gente atribui isso um pouco ao THC, mas provavelmente eu acho que é o conjunto da obra como um todo, né? Todo aquele perfil de canabinoides, terpenos e flavonoides que a gente tem na planta que faz essa funça aí de cuidar realmente. Então, assim, eu acho super interessante, um pensamento muito sóbrio, apesar da gente não ter publicação científica a respeito do assunto, isso é importante de falar, né? Não existe publicação científica que fala do uso preventivo, profilático, terapêutico para lesão tumoral. Mas, cara, eu de verdade, sem medo de ser feliz, eu prescreveria para o paciente, como já orientei. Eu tenho um paciente, não tem nada a ver, né? Eu vou mudar um pouco da conversa. Por favor, mas, assim, segue o jogo. Ele é um cara super jovem, é um colega médico também, e ele tem um quadro de esclerose múltipla que manifestou muito cedo. E é uma doença foda, porque ela segue um padrão de foco de lesão neurológica, onde vai perdendo função progressiva. E então, não... E quando você tem as crises de agudização, você tem que internar o paciente algumas vezes para fazer pulsoterapia com corticoide. Isso arregaça com o sistema do paciente, deixa ele imunodeprimido, suscetível a outras infecções. Tanto que quando, dependendo da pulsoterapia com corticoide que o cara vai fazer, ele tem que ficar internado, isolado, sem ter contato com outras pessoas. Se ele tem contato com alguém que está com resfriado... Uma doença oportunista qualquer, vai lá e porra. Então, esse cara, ele me procurou, porque ele falou, cara, eu preciso revolucionar minha vida. Eu preciso melhorar, eu tenho família para cuidar, e quando eu fico doente eu não consigo trabalhar, porque é o que acontece com o cara. E ele me pegou bem nessa transição, quando eu estava começando a estudar cannabis medicinal, e aí ele passou um tempão, a gente fez todo um tratamento embasado no Ayurveda para ele. Ele foi um cara fantástico, cuidou da alimentação, atividade física, e foi atrás realmente, fez a parte dele. Depois de um tempão em remissão, ele virou e falou assim pra mim, e agora? Eu falei, porra, cara, e agora você vai continuar tudo isso e vai tomar um pouco de óleo de cannabis. Ele, óleo de cannabis? Ele, cara, maconha, eu sou super contra. Eu falei, não tô falando que você fumar maconha. Eu falei, larga a mão de ser besta, para com esse preconceito. Tô te passando um óleo de cannabis. Seu amigo. Ele não era meu amigo, mas se tornou meu amigo. Legal, entendi. Tem um carinho por ele muito grande, que ele foi irmão de um colega, ele estudou na mesma faculdade que eu, a gente conviveu, conhecia a família dele. Então, assim, um cara super bacana. Eu perguntei porque parece que você tinha liberdade pra falar, pô, para de frescura, cara. Mas assim, eu também tomo essa liberdade com os pacientes que já estão comigo há muito tempo. Concordo. Porque assim, se você veio buscar um tratamento, eu falo pros pacientes, você vai ter que escolher duas dores, ou a dor do tratamento ou a dor da doença. A escolha é tua. Porque, né, às vezes comer saudável e ter certas escolhas não é tão legal assim, mas são as escolhas. Bom, eu falei pra ele, cara, não existe, isso foi, cara, acho que foi 2019 isso daí. Foi antes do mundo acabar. Antes da pandemia, antes da pandemia. E eu falei pra ele, cara, começa a usar o óleo de cannabis, você vai usar isso como tratamento de manutenção. Porque assim, o que eu pensei, né? Eu nunca tinha lido nenhum artigo que falasse a respeito de remissão de esclerose múltipla com o uso de cannabis, mas peguei pela fisiologia de como o sistema funciona. O que era isso? Tem ação anti-inflamatória do sistema nervoso central. O foco de lesão da esclerose múltipla é um foco inflamatório. SNC. Então, eu falei, a gente vai usar um negócio que aumenta a neuroplasticidade, que é a conexão entre os neurônios, e a gente já, na época eu tinha lido um trabalho, tinha identificado neurogênese hipocampal, que é o aumento de células de neurônio na região do hipocampo. Não é onde acontece a principal atividade da doença, a gente vê num nível mais medular. Mas eu falei pro cara, velho, é assim, ó, você tá fudido, você quer desfuder a sua vida e não ficar mais fudido de novo? Toma, você vai tomar uma dose super pequena, isso não vai te atrapalhar para trabalhar, isso não vai atrapalhar teu convívio com nada.
E isso vai ser profilático. Assim, eu falei pra ele, eu fui categórico, eu falei, não vi até hoje, naquela época, né? Hoje pode ser até que tenha. Não vi até hoje, lá em 2019, trabalho científico que mostre que isso é um tratamento consagrado. Eu falei, se estivesse no teu lugar, com o diagnóstico que você tem, eu tomaria. Faria. Boa. Faz alguns anos que eu não tenho notícia dele. Então isso quer dizer que ele tá Quer dizer que ele tá zerado. Porque assim, ele tem meu contato pessoal e eu tenho certeza que a hora, né, espero que isso nunca aconteça, mas se um dia ele voltar a ter algum tipo de problema, ele vai entrar em contato comigo. Então assim, o cara ficou bem, né? E tá bem. Então a gente também tem que tirar um pouco esse preconceito da prescrição e ter a inteligência de expandir. É claro que fincado com o pé no chão, assim, né, baseado em estudo. Mas você não pode ter uma mente quadrada, porque a tua mente quadrada vai impedir que teu paciente alcance um tratamento que às vezes pode fazer a diferença na vida dele. Então não é a diferença na vida dele, é da família dele. De todo mundo, isso aí do sempre ecossistema acontece. todo que ele opera. Todo mundo tá em volta. O cara é um empresário. Se ele tá fudido, não consegue trabalhar direito, ele tá fudendo a vida dele, da família e dos funcionários, de todo aquele ecossistema que ele convive. É muito importante isso aí. A gente vê muito isso quando fala de criança. Pô, uma criança que tem convulsão, uma criança que não dorme, é o pai que tem insônia, é a mãe que tem insônia, todo mundo é afetado. E as pessoas têm que parar para pensar nisso, cara. Do tipo, porra, esse preconceito, ele vem da onde? Eu não posso por quê? O que pior? É vergonha? É assim, vai ter vergonha de tomar o CBD? Eu acho que isso daí é o cheque da guerra contra as drogas, né? É quando você vê que esse sistema de massificação da informação, onde começou quase 100 anos atrás, ele tá vingando hoje. Porque você vê que as pessoas têm esse conceito, né? De tipo, sem saber por quê. Maconha faz mal. Por quê? Maconha é errado, ponto. Maconha é errado. Então, assim, eu, às vezes ainda recebo o paciente, e não é paciente velho, é paciente jovem. Os caras falam, doutor, eu não vou ficar lesado, não. Aquele negócio do maconheiro que fica chapado o dia inteiro. Eu falei, aquilo lá é um estereótipo que criaram pra você acreditar. Você acreditou? Acreditei. Eu falei, então deu certo. Infelizmente deu certo. É a desinformação. Então, a guerra contra as drogas foi não foi, né? Ainda é. Ainda é. É uma guerra de desinformação, o que é pior ainda, né? Porque uma coisa é você não saber a informação, outra coisa é você aprender errado. Isso é o pior dos mundos, porque aí você tem que desconstruir um conceito que você tem, uma crença, para gerar um paradigma novo. Concordo pra caralho. Então, essa foi a função da guerra contra as drogas. Quem foi que falou que queria aquele negócio do Men in Black? Alguém falou que queria aquele negócio do Men in Black. De apagar a memória. Apaga, vamos falar de canabidiol agora. Porque é tanta merda que o nego já ouviu, de fumo panga e preto e o caralho. Eu tenho... Agora eu quero conectar com outro assunto que a gente começou falando, você falou, e só um outro assunto antes. Ô, Miguel, desliga o ar lá, mano. Daqui a pouco tá todo mundo congelado aqui, na moral. Tá uns menos 18 nessa sala, eu acho. Então, você falou dos... Eu vou te contar a história. Eu liguei para um doutor super renomado no Brasil, a gente teve um call e tal, Wellington Briggs. Você deve ter ouvido falar, né? Briggs. O cara é zica. Eu liguei para ele e tal, tô conversando, ele falou para mim assim, Fábio, você tá atrasado. Ele, eu tava falando sobre cannabis há muitos anos atrás. Hoje, a onda do momento do estudo médico são os psicodélicos. Eita... e aí você falou disso, me conectei. Falei, caralho, real. E conta aí, como é que tá isso? Como é que você tá esses estudos de psicodélicos? Eu vou fazer mais uma correção. Eu acho que isso não é de hoje, tá? A gente tem já estudos que mostram múmias incas com achado de resto de psilocibina. Cogumelo. Então, isso é uma sabedoria ancestral. Tem um cara que chama David McKenna. Ele tem uma teoria, que é a teoria do macaco doidão. O que ele advoga? Não é um bom nome da teoria. Crazy Monkey. Crazy Monkey. Tá, legal. Ele advoga o seguinte, existe um gap evolucionário muito grande do desenvolvimento do sistema nervoso central que a gente tem hoje para o que os nossos antepassados tinham. E isso demoraria mais tempo para chegar onde chegou. Então, o David McKenna, ele advoga a favor de que essas comunidades nômades coletavam cogumelos e comiam, e tinham experiências psicodélicas. E essas experiências psicodélicas criavam
mais conexões cerebrais, que é o fenômeno que a gente chama de neuroplastia. É onde você não tem um aumento do número de neurônios, você não tem um aumento do número de células, você tem um aumento do número de conexões entre elas. Né? Então isso a gente chama de neuroplastia. E isso cria novas vias e isso melhora o desempenho do sistema como um todo. Então, essa teoria do macaco doidão fala a respeito disso, né? Dos nossos antepassados que eram coletores e nômades. E comiam esses cogumelos. Né? E a gente vê várias substâncias, não só os cogumelos, como, por exemplo, o cacto de São Pedro, que é o peiote, que tem a mescalina. O LSD, ele é uma substância sintética, mas ele foi descoberto pelo Albert Hofmann de uma forma acidental, estudando um fungo. Eu não lembro exatamente o que era que ele estava estudando, mas ele teve uma contaminação no laboratório com a substância na mão, né? E aí ele teve uma viagem psicodélica no caminho de volta para casa e ele falou, pô, tinha alguma coisa aí que gerou isso. Então, o uso de psicodélicos remonta a uma sabedoria ancestral muito antiga. A gente tem descrito também que os gregos tinham rituais onde eles consumiam uma bebida que gerava uma alteração de consciência. A ayahuasca também faz isso e já é uma bebida consumida pelos povos andinos há muito tempo. Então a gente não está falando de uma coisa nova. Não é nova. novidade. A gente está relembrando. Assim como a maconha. A gente não está falando de uma coisa nova. Né? A maconha faz parte da vida do homem desde que o homem se entende por homem no mundo e começou a manipular a planta. O Siddhartha Ribeiro ele faz uma analogia que eu acho super inteligente. Ele compara a maconha ao cachorro, né? Sim. Então, a gente trouxe o cachorro para dentro de casa, o cachorro fofinho para brincar com a criança, você tem o cachorro peludão para andar na neve, o pastor que pastoreia as ovelhas, né? O grandão que protege a tua casa. A maconha a gente fez a mesma coisa. A gente trouxe ela a gente domesticou uma planta selvagem e começou a entender as funções dela, onde aquela cepa, aquela genética é melhor para dor de cabeça, aquela lá é melhor para dor no corpo. E assim foi indo. A gente se apropriou, né? Nós, enquanto raça, nos apropriamos do nosso entendimento de mundo e domesticamos essas plantas. Já os psicodélicos também aconteceram isso, e a gente vê relatos disso em várias tradições ancestrais, né? Em várias civilizações que já passaram por aqui. Então, sim, atualmente a gente tem tido uma derrocada no sentido de prescrever psicodélicos em microdosagem para pacientes para tratamento, principalmente de questões psicoemocionais, e isso é muito importante, principalmente quando a gente fala a nível de Brasil, porque a gente está num país onde a gente é ranqueado como o terceiro pior país com saúde mental no mundo. Ou seja, tem lugares que estão em guerra que tem saúde mental melhor que a nossa. E aqui a gente é campeão de consumo de clonazepam no balcão da farmácia. A gente é um dos países que mais consome clonazepam no mundo. Então, algo de errado não está certo. Então, assim, o uso dos psicodélicos, adaptogênicos e entre outros, ele vem também como uma ferramenta muito importante, aonde talvez nessas culturas antigas ele era usado com um cunho ritualístico, né, entre outras funções. Hoje a gente está se apropriando desse entendimento e está tirando um pouco da dose que deixa o mundo todo colorido e movimentado, e a gente está buscando uma coisa focal. Então, o quanto que a gente pode dar, e aí a gente está falando de microdose, né, para ter um efeito que não gera uma reação psicodélica, mas que gera uma reação terapêutica no paciente. Um alívio sem torpedear, né? Negócio... sem alterar a consciência do indivíduo. Então, hoje, realmente, a gente tem visto muitos estudos e muitos profissionais estão indo para essa área. Eu acho isso muito bacana, porque, vou dar um exemplo, né? Existe uma instituição nos Estados Unidos que chama MAPS, e eles instituíram um protocolo com, se eu não me engano, com MDMA e psilocibina, que é um protocolo de terapia assistida, onde o paciente passa por algumas sessões de terapia, aí num determinado momento desse ciclo, ele vai fazer uma sessão com o psicodélico e 2 terapeutas juntos. E é uma sessão que dura aí 8 horas, 10 horas,
onde é oferecido psicodélico e um reforço da dose depois de um tempo. Ele foi indicado principalmente para estresse de transtorno pós-traumático e é uma sequência, acho que de quase 15 atendimentos, onde tem 3 encontros com o uso do psicodélico. Transtorno de estresse pós-traumático, ele tem uma pontuação, onde de um determinado nível de pontuação, o paciente é diagnosticado com estresse, com transtorno do estresse pós-traumático, e a gente fala isso de forma leve, moderada e severa. Tá. Os pacientes que passaram por esse processo, quase que na sua totalidade, diminuíram o score, alguns saíram do diagnóstico e se desmedicalizaram. Então a gente está falando de pacientes que não conseguiam viver a vida, porque tinha sofreu abuso sexual, violência na infância. Nos Estados Unidos tanto ex-combatente, uma porrada de ex-combatente lá, é muita gente. Ficou muito abalado por conta de não consegue voltar. E aí você tem uma substância que consegue reverter isso daí e dar qualidade de vida e diminuir a medicação que ele usava. Por quê? A classe de medicamentos psiquiátricos hoje tem um grande problema. Num período de 5 a 6 anos, ela começa a dar mais problema do que solução para o paciente. A gente vai criando uma tolerância. O corpo humano ele é mágico, né? Então a linha da prescrição de psicodélicos vem de encontro a essa necessidade que a gente vive atualmente, principalmente no Brasil. Então isso é uma realidade. É engraçado que o gringo acha que a gente é o país da alegria, né? É falso, né? Isso é falso. Puta bagulho falso, né, cara? Eu li uma matéria que a gente já teve um aumento vertiginoso de suicídios entre crianças e adolescentes. Isso é absurdo, cara. A gente tem pego muito paciente nessa faixa etária, criança nem tanto, mas os adolescentes naquela faixa entre 14 e 17 anos com tentativa de autoextermínio. E por que acaba vindo pra gente? Porque uma boa parte deles tentam se matar pulando de grandes alturas. E aí se quebra inteiro, né? E vem pra gente. Então a gente vê como essa população está fragilizada e como a gente está precisando olhar para isso também. Uma das coisas que a gente fala muito aqui é que o cannabis medicinal tem um efeito super terapêutico, super reconhecido já na ansiedade, certo? Perfeito. E todo mundo é ansioso nessa porra. Eu aposto o meu braço esquerdo aqui, porque o direito é o esquerdo, que você vai achar, em um grupo de 100 pessoas, você vai achar mais de 3 que não tem nenhum grau de ansiedade. Não acho todo mundo ansioso aqui, velho. Tem alguma coisa, né? Algum nível de ansiedade todo mundo tem. A nossa sociedade, a forma com a nossa sociedade é constituída, leva todo mundo a ter ansiedade. Então, eu tava falando outro dia, telefone celular. Celular é uma merda, gente. Porque, quando você tem, doutor? Tô com 37. Tem a mesma idade que eu. Todo mundo no 37 aqui. Todo mundo tem a mesma idade que eu. Você deve ter essa lembrança como a minha. Quando a gente estava em casa, pai e mãe, assim, quando a gente era criança, pai e mãe saíam para trabalhar, a gente não tinha notícia nenhuma deles. Não tinha conexão. E você sabia que ele voltaria às 6 horas da tarde e tava tudo bem. Zero problema. 6, 7 horas meu pai aparecia lá, zero problema. Cara, hoje, irmão, se você mandar uma mensagem no WhatsApp pra alguém e o tique não fica azul em 5 minutos, você já começa a ter meu Deus, aconteceu alguma coisa, morreu. Como assim, gente? Deixa a pessoa, tá fazendo alguma coisa, trabalhando. Essa ansiedade, isso acaba com a pessoa. Isso acaba com a gente, É a noite cara. mal dormida, é a alimentação ruim, esse a formato, falta de exercício físico. essa velocidade do mundo de hoje, cara, isso mata todo mundo, velho, você é maluco. Então, toda vez, eu falo assim, as pessoas me perguntam, porque eu trabalho com isso, você acha que eu devo tomar óleo de CBD? Eu acho que todo mundo deveria. Acho que uns mais, uns menos. Uns mais, uns menos. Mas aí você controla a dosagem. Começa com 2 gotas e vai subindo até você se sentir bem. Até você ficar legal. Até você ficar legal. Mas todo mundo precisa, cara. Todo mundo. Tem um que não é ansioso. Mas, mas aí é o que ele falou. Não é só o olhinho. É comer melhor, é preparar a noite de sono, dormir melhor, tratar os problemas que pode tratar. Integrar a sua saúde dentro de uma esfera. Procurar um apoio médico, porque você precisa. Mas, doutor, assim, ainda que em alguns casos mais complexos você precisa de alopáticos para fazer a soma ali e ficar tudo certo, acho que a grande maioria desses casos mais leves, ansiedade leve, uma síndrome do pânico que não tá tão... Só o óleo resolve a maioria. Muitos casos. Principalmente ansiedade. Ansiedade eu vejo que é um negócio assim,
é satisfação garantida do paciente, porque resolve muito bem. Principalmente os casos mais leves de ansiedade, é raro. Assim, eu não consigo puxar na memória um paciente que não melhorou com o uso do óleo. E assim, muitos pacientes chegam às vezes com... Né, eu também não quero demonizar os alopáticos. Eu prescrevo medicação alopática, principalmente o paciente que passou por cirurgia, vai tomar antibiótico, vai ter uma medicação para suporte da dor. Mas o que a gente não pode fazer é ter uma cultura paternalista do ponto de vista de prescrição médica, onde você acha que a solução dos seus problemas está na prescrição de um comprimido. Então, quando a gente entra com a cannabis em jogo, a gente consegue fragmentar isso de um lugar onde o paciente olha e fala, poxa, eu não preciso mais disso, eu tenho confiança para começar a tirar isso. Então, eu falo para os pacientes com tratamento de ansiedade, falo, ó, o plano é você tomar por 1 ano. Depois de 6 meses, se você estiver legal, a gente vai começar um processo de desmedicalização dos remédios que você está tomando. Os alopáticos. E a partir de agora, né, quando a gente for começar o seu tratamento, eu quero que você vá atrás de fazer terapia, eu quero que você vá fazer uma atividade física, eu quero que você faça outras coisas, porque senão você está trocando uma muleta por outra. O óleo é muito bacana, eu tenho muito paciente que toma mais de 1 ano, principalmente pacientes com dor crônica, doenças neurodegenerativas, mas esses pacientes não têm opção, eles às vezes estão numa condição que não é tratável de outra forma. Uhum. O indivíduo com ansiedade, muitas vezes ele só precisa de ajuda, só precisa levantar e ver que ele consegue ficar bem, né, sem aqueles medicamentos, e você vê que o cara fica tenso, na hora que você fala, ó, vamos tirar esse ansiolítico seu, putz, a gente falou sobre isso hoje. mas esse eu tomo há 5 anos, não! Eu falo, ó, vamos tirar devagarzinho, e aí ele vai ganhando confiança, isso até... Você vê que o cara meio que levanta, assim, né? Pô, consegui tirar aquele remédio. A gente falou isso hoje. Falou, eu tirei, mas eu trago ele. Como é que é o nome do seu O meu Rivotril? O meu Rivotril. Eu tirei ele, tomava a caixa o tá Rivotril fechada. pra dormir. Fala, até hoje dorme abraçado com a caixinha do Rivotril. Não toma, mas dorme assim. Ele tá na cabeceira, o blister, lá em casa, e na viagem eu trago a caixinha fechada dentro da mala. A gente usou esse exemplo. Eu não tô tomando. Pode salvar a vida, né? Tá lá, A gente usou um der exemplo uma também. merda... Mas é exatamente para isso que lá. ele serve. Isso é a função dele. Não é um negócio pra você tomar todo dia. Mas é o dia assim que, pô, deu uma merda, tive um dia Fudeu. tenso, É a hora. não tô conseguindo dormir, já perdi algumas noites de sono. Pô, agora eu preciso. Mas não usar isso para anestesiar uma situação onde virou todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu falo pra... Assim, a gente conversa muito isso. Fiz o tratamento de ansiedade, tomava venlafaxina de manhã, Rivotril à noite. Era uma festa, né? Da pandemia pra cá era um coquetel. Só que eu já sou hipertenso desde os 30 e poucos. Então, Bicho, tu pensa, eu já assim? tomava 4 comprimidos. 2 de manhã, 1, 10h30 e o de dormir. Então, para mim, isso estava muito ruim. Bombardeio. E aí, começamos vim trabalhar com isso também. E falei, pô, eu falo tanto, eu quero ver qual é que é. Quero ver qual é que é disso aí. E comecei a tomar. Cara, afetou até meu ritmo cardíaco. Minha pressão arterial balançou, eu fiquei com pressão baixa. Eu tenho hipertensão. Então eu falei, cara, como é que faz agora? Eu tomei por causa da ansiedade, tô ficando com pressão baixa. Durante o dia eu tô assim, às vezes, de pressão. Aí eu vou medir, tá 10/6. Aí eu falei, cara, vou ter que ir no cardiologista agora falar, meu irmão, sobe um pouquinho a minha pressão, porque eu tô tomando canabidiol por causa da ansiedade e descacetou. A porra da pressão alta, por exemplo, é um negócio que não é sempre, eu sei disso, tem muitas questões que estão envolvidas com coisas fisiológicas, de fato, mas eu acho que uma boa parte, posso dizer mais ou menos, mas uma boa parte tem a ver com ansiedade também. A pessoa fica nervosa, fica estressada, a pressão sobe. A catecolamina, que é um agente vasopressor, né? Então você aumenta a pressão. Porque o que acontece? A gente tem um sistema de fuga e luta. Então, a gente precisava correr do leopardo. Então você tira o sangue da víscera, joga para a periferia para o músculo desempenhar melhor. E o coração começa a bater mais rápido, você aumenta a pressão. Para quê? Para você ter uma perfusão mais rápida, para você ter mais energia disponível, mais nutrição para o músculo para você correr. Só que o seu estresse hoje, né, o leopardo que você tem que correr... É o boleto. Tá constante, ele tá constante. O leopardo tá sempre do lado. Boletão. E aí você fica todo momento com aquele gatilho do fuga e luta, fuga e luta, fuga e luta. E fisiologicamente falando, isso vai disparando catecolamina, entre outros
no organismo, isso vai aumentando a pressão. Então, tem tudo a ver. Não. Sensacional. Aí vai baixar. Agora eu Gente, tô baixando. Miguel, quanto tempo? 1h15. Caralho. Bom, ó. A gente mantém os papos entre 1 hora e pouco, porque pra ficar um conteúdo fácil da pessoa assistir rápido e, porra, se a gente fosse puxar mesmo, pra ficar conversando, até esse assunto acabar, irmão, A Miguel vai embora, né, Miguel? com cerveja na mesa, a gente não ia embora nunca mais. Não, e é assim, muito papo. Tu vê que tem muita coisa para ser falada. muita coisa. E é bacana. A nossa ideia é isso aqui. É ir para a conversa aí realmente para qualquer... Não é para a mesa do botequim, pode ser para o almoço de domingo. Pô, é conversar realmente. Dirimir tudo que foi feito ao longo da história para derrubar de forma racista, econômica, social ou política a maconha e a gente ir Gostou do racista, né? quebrando. Porque Ontem a gente falou tem muito que de trazer. racismo, da pango, do fumo base preto, racista fumo índio, cigarro índio. que tem esse preconceito da maconha, que tem uma base racial, né? Isso é uma merda forte. Bom, gente, doutor, primeiro, Muito obrigado. valeu. Prazerzão, obrigado. Valeu Gratidão, mesmo, gente. foi muito Prazer. top, muito obrigado. Curiosos? Obrigado por disponibilizar seu tempo para vir aqui. Curtam, compartilhem, ativa o sininho. Ativa Faz a sininho. porra, faz o pack completo aí. Dá joinha, Se vocês manda fizerem beijo, um tudo, o abraço pro Miguel manda um pack do pé dele para vocês. Faz o pack, fala o pack completo, se inscreve. Se inscreve, compartilha, comenta, ativa sininho, Se segue fizer no Instagram. tudo isso, o Miguel manda Porra. o pack do pé dele pra vocês. É isso. Curiosos, um Manda abraço. o e-mail que ele manda. É lindo. E já é um excelente 2023 para vocês, hein? Isso, já é 2023 nós. e a França já Pra foi vocês, campeã. né? E aí, quem vai ser campeão? Gratidão. A cannabis. Boa! Namastê. Valeu, até a próxima. Excelente. Obrigado.